Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre as relações ecológicas. Como que se dão essas relações? Lembra que lá mais para trás a gente conheceu o que são as cadeias alimentares? Então, vamos aqui ver esses dois exemplos. Primeiro deles, nessa cadeia aqui, lá na base, embaixo, a gente vai ter uma espécie que vai ser chamada de produtor. O que é produtor? O produtor é aquele que produz o próprio alimento. Nesse caso, a grama. A grama é o quê? Uma planta. E a planta produz o próprio alimento a partir da fotossíntese, certo? Então, aqui a gente vai ter a grama como o produtor. Aí vai vir aqui um outro indivíduo que vai consumir essa espécie produtora. E a gente vai chamar ele de consumidor primário, certo? Depois disso, vai vir uma outra espécie que vai consumir o consumidor primário. E a gente vai chamar de consumidor secundário. Então, a gente tem aqui a grama como produtora, certo? A gente vai ter aqui como consumidor primário o boi, a vaca, certo? Como consumidor secundário, a gente vai ter nós, seres humanos, a gente se alimenta com boi, certo? Então, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Aqui a gente tem outro exemplo ainda. Primeiro a gente começa, pela planta. A planta é o quê? Produtora, certo? Aí a gente vai ter a borboleta vai estar se alimentando das flores que tem nessa planta. Então, ela vai ser aqui um consumidor primário. Aí depois vai vir um sapo, que vai ser aqui o consumidor secundário, ele vai se alimentar das borboletas. Aí vem uma cobra, que se alimenta do sapo e vai ser o nosso consumidor terciário, certo? Aí essa cobra comeu o sapo, teve uma indisposição e morreu. Aquele corpo da cobra, vai sofrer a ação aqui de indivíduos decompositores, certo? E vai ser decomposto. Então, a gente vai ter aqui, ó, os fungos e as bactérias executando essa função, certo? Então, aqui é um tipo, certo, de interação que a gente vai ter entre as espécies. Mas aí existem muitas outras. A gente fala que existem dois tipos gerais de interações. As interações intraespecíficas, certo? Que são as interações que acontecem entre indivíduos de uma mesma espécie, e também as interações interespecíficas, que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, certo? As duas, elas podem ser harmônicas ou... Eita, tá errado. Aqui é desarmônico. Edita aí, por favor, já. Foi isso aí que quando eu tava vendo a slide, eu tava harmônica e harmônica. Foi. A da direita aqui, né? Uhum. Desarmônica. Ok, bebê. Muito obrigada. Começar daquela que quando a gente tava mesmo? Tudo tem que adiantar. Então, aqui a gente tem, esses dois tipos gerais de interações entre as espécies. Intraespecíficas vai acontecer com indivíduos de uma mesma espécie, certo? E a gente vai ter a interespecífica, que vai estar acontecendo entre indivíduos de espécies diferentes, ok? Todas elas podem ter aí relações harmônicas e relações desarmônicas. As harmônicas a gente vai dizer que acontecem quando o resultado dessa associação, dessa interação entre essas espécies for positiva, certo? E na desarmônica é justamente o contrário, quando pelo menos um indivíduo dessa interação aí vai sair prejudicado, Então vai ter aí uma interação negativa, certo? Vamos aqui para a gente ver. Nas relações intraespecíficas existem harmônicas e desarmônicas. As harmônicas a gente vai ter as sociedades e as colônias, certo? E nas desarmônicas a gente vai ter o canibalismo e a competição, certo? Isso aqui são entre as mesmas espécies, certo? Agora a gente vai ter aqui, ó, o parasitismo e o predatismo como interespecíficas, certo? Desarmônicas. E a gente vai ter também o mutualismo e comensalismo, como aqui as interações harmônicas. E também a gente vai ter aqui como desarmônicas o amensalismo, parasitismo, predatismo e o inquilinismo, ok? Vamos aqui começar
a falar das intraespecíficas harmônicas, que são aí entre a mesma espécie. A gente vai ter aqui sociedade. O que é uma sociedade? É uma relação ecológica em que organismos de uma mesma espécie vivem em grupos caracterizados pela divisão de trabalho, certo? Aí a gente vai dizer aqui, ó, que não há união física entre esses indivíduos. Por exemplo, a gente tem uma colmeia. Na colmeia existem 3 tipos principais de abelha. Existe a abelha rainha, que é responsável aí pela reprodução, certo? O zangão, que vai ser o macho, que vai estar ajudando aí a rainha nessa reprodução. E a gente vai ter as abelhas operárias, né, que vão fazer aí todo o trabalho da coleta do néctar, produção do mel. Então a gente tem indivíduos de uma mesma espécie contribuindo, né, trabalhando juntos para que toda essa sociedade aqui ela esteja aí de forma mais harmônica, certo? Para que tudo funcione conforme o desejado. E a gente também vai ter as colônias. Colônias, diferentes das sociedades, há união física entre os indivíduos, podendo ou não haver divisão de trabalho. Então aqui, ó, a gente tem vários indivíduos trabalhando, certo? Só que de forma separada, eles não estão unidos fisicamente. Nesse caso, a gente tá vendo, quem já foi na praia e se deparou aqui, ó, com como se fosse um saco plástico meio rosa, meio roxo. A gente chama isso aqui de caravela, certo? A gente pode olhar e imaginar que é um único indivíduo, mas na verdade é uma colônia, é uma união de vários indivíduos unidos fisicamente, certo? Que formam aqui esse indivíduo todo, que é uma colônia, certo? Aí a gente também vai ter aqui, ó, quem já assistiu algum desenho, algum filme, já viu alguma imagem parecida com isso? A gente chama isso aqui de quê? De canibalismo. Um cara, 2 caras, na verdade, né? Pegam o outro e colocam num caldeirão para cozinhar. Isso aqui a gente vê muito, né? Em filmes de aventura, essas coisas. E isso, de fato, existe entre os animais. E a gente chama também de canibalismo. Exemplo, o louva-a-Deus, certo? A fêmea do louva-a-Deus, quando ela reproduz, depois ali que acontece a cópula, né, a reprodução, o que é que ela faz? Ela simplesmente devora o macho, certo? Então, ó, o canibalismo acontece quando o indivíduo mata ou se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie que ele, certo? Então, a gente está falando aqui desse exemplo principal do louva-a-Deus. Aí a gente tem aqui também a competição. O que é uma competição? Quando há a disputa entre indivíduos de uma mesma espécie por recursos como a luz, alimento, água ou espaço. Quem já assistiu, né, os documentários de animais, a gente vê muito disputas entre leões. Os leões, eles brigam, certo? O que ganha a briga continua lá no bando e o que perde vai embora sozinho construir uma outra família, certo? Então aqui é um exemplo de competição. Agora a gente vai conhecer as interespecíficas harmônicas. A gente vai falar aqui de mutualismo. O que é esse mutualismo? A gente vai dizer aí que 2 indivíduos, eles estão aí envolvidos, certo? E se beneficiam. E ele pode ser obrigatório e pode ser facultativo. Então a gente tem aqui 2 indivíduos de espécies diferentes, certo? Que estão se unindo para que os 2 possam se beneficiar. Então a gente vai ter aqui como exemplo o principal. Essa espécie aqui. Puta que pariu, esqueci o nome do negócio. Não é um tubarão, não? É um tubarão, é. Peraí que eu vou pesquisar. Puta que pariu. Esse negócio aqui na árvore. Como é o nome disso? Não, não é um fungo não. Não, indicador. Lodo. Sei lá que desgraça é isso. Cogumelo. É, cogumelo. Pra fazer chá de ficar doido.
Então, aqui a gente vai ter relações interespecíficas harmônicas, ou seja, entre espécies diferentes, certo? A gente vai ter aqui como primeiro exemplo o mutualismo. O que é esse mutualismo? A gente vai ter dois indivíduos envolvidos, né, que vão estar aí se beneficiando. Eles podem ser obrigatórios e podem ser facultativos. Por quê? Esse primeiro exemplo. A gente tem aqui o líquen. Líquen a gente pode ver muito, né, em superfícies de árvores, em pedras, né, em meio de mata, essas coisas. É uma associação entre fungos e algas, certo? Onde as algas precisam de alguém para proteger elas e os fungos precisam de alguém que produza um alimento. Então, eles se associam, eles aí vão estar se juntando, certo? Onde os dois se beneficiam e os dois ficam lá felizinhos. E é importante lembrar que quando a gente passa por uma árvore, por exemplo, numa mata, e a gente consegue ver isso aqui, quer dizer que o ar naquele ambiente está legal, não é um ar contaminado. Por quê? Porque essa espécie aqui, ela é extremamente sensível à poluição do ar, certo? Então, se você passa e consegue observar, você vê que aquele ali é um ar de boa qualidade. Outro exemplo, sim, aí lembrando também, esse daqui é um tipo de associação obrigatória. Por quê? Porque eles precisam um do outro para estar sobrevivendo. Mas existe um tipo de mutualismo facultativo. A gente tem aqui, ó, a abelha indo coletar o néctar da flor, certo? É facultativo por quê? Porque se a abelha não vier, pode vir uma outra espécie, certo? Que também faz essa coleta de néctar. Ou então, se a abelha não for nessa flor, ela pode ir em alguma outra planta. Então, é facultativo. Ela escolhe se ela vai ou não, certo? Agora, quando a gente fala de comensalismo, a gente está falando de indivíduos, de espécies diferentes que interagem, de modo que uma espécie é beneficiada e a outra não sofre prejuízo ou benefício com essa associação. Ou seja, apenas um ali vai estar se beneficiando, enquanto que no mutualismo as duas se beneficiam, certo? Exemplo, a gente tem aqui um tubarão, certo? E esses peixes menorzinhos que vão ali nadando próximo ao tubarão. Aí o que é que eles fazem? O tubarão vai, ataca uma presa e se alimenta. Os restos dos alimentos do tubarão que ficam por ali, esses peixes eles vão e comem, certo? Então eles vão estar ali se beneficiando dos alimentos que o tubarão está caçando. Então é uma espécie, né? O tubarão não sofre aí nenhum benefício e nenhum prejuízo. Apenas os peixes que vão estar aí se beneficiando com essa relação. Aí a gente também aqui tem as interespecíficas desarmônicas, ou seja, a gente está falando aí entre espécies diferentes, certo? O primeiro deles, o parasitismo, onde um organismo, que a gente vai chamar de parasita, ele vai retirar de outro, que a gente vai chamar de hospedeiro, os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Exemplo, o carrapato, o piolho, certo? As vermes intestinais também são parasitas. Por quê? Porque eles estão aqui, né, de forma de parasita mesmo em organismo e vão estar aí retirando dele todo o seu alimento, certo? Então a gente tem aqui, como exemplo que a gente já falou, o carrapato principal. A gente vai ter também o predatismo. O predatismo nada mais é do que um indivíduo que mata o outro indivíduo, certo? De uma espécie diferente e se alimenta dele. Então a gente vai ter aqui como exemplo um leão, né, caçando uma zebra, certo? Então a gente está falando aí de um animal que mata o outro para se alimentar. A gente está falando de predatismo, certo? Isso em espécies diferentes. Quando é entre indivíduos de uma mesma espécie, a gente chama de canibalismo. A gente tem também aqui, ó, interespecíficas desarmônicas, a gente vai ter o amensalismo. O que é esse amensalismo? A gente vai dizer que o indivíduo, ele libera um composto, uma substância que impedem ou inibem o crescimento de outro. Quem aí já tomou antibiótico? O antibiótico ele foi descoberto acidentalmente. Por quê? Porque um fungo ele produzia aí uma substância, certo? Que impedia o crescimento de uma das bactérias. Então o cara ele foi lá, observou que isso acontecia mais ou menos assim. Tinha aqui o fungo, todo esse arredor aqui não nascia bactéria nenhuma. A gente chama isso aqui de uma placa. E aí ele foi investigar o porquê e descobriu que esse fungo ele produz uma substância que inibe o crescimento da bactéria. Então ele fez, opa, a gente pode usar isso aí no nosso organismo, ok? A gente tem aqui, ó, um exemplo também principal, a gente está falando aqui também, fala de amensalismo, né? São essas algas vermelhas aí, onde está tendo também a produção de substâncias para inibir a sobrevivência de outras espécies, certo? Espera. Troca aqui.
Pode? Ok. Então, pessoal, essas foram aí, né, as principais interações ecológicas que a gente viu, né, entre espécies iguais e diferentes. Por hoje é só. Até a próxima aula e bons estudos! Então, pessoal, né, esse foi o tipo principal aí de relações que a gente conheceu entre espécies diferentes e espécies iguais, certo? Por hoje é só. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau!